Meu guia me avisou que você vinha me ver. Vem, meu amor, entra. Entra, coração. Entra, meu anjo. Não precisa ficar com medo de mim, não, viu? Não precisa ter medo, não. Quem tá do meu lado, tá do lado de Jesus. Que mistério tem Clarice? Que mistério tem Clarice? Pra guardar-se assim tão firme no coração. Clarice Lispector nasceu em 1920 e morreu em 1977. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia em 1920. Seus pais imigraram para o Brasil no ano seguinte. Após curta estada em Maceió, a família mudou-se para Recife. Com 12 anos, Clarice acompanhou o pai e os irmãos rumo ao Rio de Janeiro. A mãe falecera 3 anos antes. Em 1941, ingressou no Colégio Andrews. No ano seguinte, começou a trabalhar como jornalista e em 1943 casou-se com o colega e diplomata Mauri Gurgel Valente. Antes do fim da Segunda Guerra, já estava na Europa, em Nápoles, com o marido. Em 1944, veio à luz seu livro de estreia, Perto do Coração Selvagem. Morou na Suíça, na Inglaterra e nos Estados Unidos, voltando ao Brasil apenas na década de 1960, já divorciada. Só então sua obra, ainda relativamente pequena, passou a obter o reconhecimento do público e da crítica brasileira e internacional. Mesmo assim, sempre foi considerada uma escritora difícil. Além de contos e romances, produziu literatura infantil e matérias para jornais, especialmente crônicas. Morreu em 1977, vítima de câncer. Obras principais: romances. Perto do Coração Selvagem, publicada em 1944. O Lustre, em 1946. A Cidade Sitiada, em 1949. A Maçã no Escuro, em 1961. A Paixão segundo GH, em 1964. Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, em 1969. Água Viva, em 1973. E A Hora da Estrela, em 1977. Contos: Laços de Família, em 1960. A Legião Estrangeira, em 1964. Felicidade Clandestina, em 1971. E A Via Crucis do Corpo, em 1974. No coração. A trajetória de Clarice Lispector a situa fora dos padrões tradicionais da literatura brasileira. Desde sua estreia, a escritora desenvolveu um tipo de ficção inconfundível, assinalado por novos elementos temáticos e procedimentos narrativos. Interesse em desvelar a existência subjetiva dos personagens, relegando a história propriamente dita, a fabulação, a um plano secundário. Mais do que a intriga, predominam as inusitadas experiências psíquicas e as impressões fugidias dos personagens despertadas pela realidade. Utilização constante do monólogo interior, isto é, de um monólogo não pronunciado que se desenrola apenas na mente dos personagens. O monólogo interior, em sua acepção plena, expõe labirínticos fluxos de consciência dos personagens, permitindo ao ficcionista
o registro dos conteúdos mais sutis e profundos da alma humana. Pra guardar-se assim tão... O modo particular como a autora percebe e revela a realidade levou Afonso Romano de Santana a valer-se do termo epifania para denominá-lo. Abre aspas. O termo epifania significa o relato de uma experiência que mostra toda a força de inusitada revelação. É a percepção de uma realidade atordoante, quando os objetos mais simples, os gestos mais banais e as situações mais cotidianas comportam súbita iluminação na consciência dos figurantes. Ao dar-se a epifania, a consciência do indivíduo se abre para outra realidade. Fecha aspas. Personagens dilacerados. A originalidade dos meios de expressão de Clarice Lispector tem sua correspondência no inovador universo de seus personagens. Tal universo apresenta alguns traços recorrentes. Geralmente, é composto por mulheres, imersas em estado de absoluta interiorização, esmagadas pelo peso da subjetividade e para quem a realidade externa é nebulosa e ameaçadora. Enclausuradas em dolorosa solidão, essas personagens buscam incessantemente a própria identidade. A investigação do quem sou torna-se invariavelmente o núcleo psicológico de todos os enredos. São personagens em permanente situação de dilaceramento, oscilando entre o desconforto da contínua interrogação íntima e o desejo de ruptura com a introspecção e de estabelecimento de vínculos com o mundo objetivo. Perpétua sensação de náusea dos personagens diante da experiência do vazio, do absurdo da vida e da liberdade ilimitada. O, abre aspas, contato com o outro, fecha aspas, talvez seja a resposta a essa náusea, mas as personagens de Clarice raramente encontram uma saída, e quando a conseguem, como é o caso de Rodrigo S.M., em A Hora da Estrela, deparam-se apenas com a morte, único elemento de comunhão com o outro. A obra de Clarice Lispector é hoje traduzida e admirável em todo o mundo. No entanto, sua temática pesada, sua linguagem complexa e sua sofisticada técnica literária têm sido objeto de algumas críticas. Para Luiz Costa Lima, a escritora revela um gosto duvidoso por divagações abstratas e tiradas filosofantes banais. Para Roberto Schwartz, a visão interior usada para delimitar um personagem serve igualmente para todos os demais, não havendo, portanto, diferenças subjetivas entre eles. Essas poucas ressalvas, contudo, não empanam a extraordinária capacidade da autora de fixar atmosferas de alta densidade dramática e de opressiva procura do sentido do eu. Os contos. Entre os contos de Clarice Lispector, encontram-se pequenas obras-primas. Neles o peso da introspecção diminui, e situações humanas mais concretas, ligadas quase sempre a questões familiares, ganham consistência. Relatos como Amor, talvez a melhor síntese da visão de mundo da escritora, Uma Galinha e Feliz Aniversário, de Laços de Família, bem como Os Desastres de Sofia e o conto-título Felicidade Clandestina constituem excelente introdução a essa obra tão complexa. Os romances. A paixão segundo GH. O sentimento de solidão, a busca da identidade feminina, a problematização da vida e a linguagem de estilo simbólico, abstrato, poético alcançaram seu ponto mais alto em
A Paixão segundo GH, considerado o melhor romance da autora. Trata-se também de uma obra de complexa interpretação, já que nela os referenciais do mundo objetivo são ainda mais vagos e difusos do que em textos anteriores. Todos os fatos são filtrados e interiorizados por uma consciência que se autoanalisa em um nível microscópico. Portanto, não há um enredo no sentido convencional. Organizada em torno de uma espécie de conflito íntimo entre a personagem narradora, GH, e seu próprio eu, essa obra tem como elemento desencadeador uma visita da protagonista ao quarto da empregada que se demitira. Ao penetrar no aposento, GH é tomada por uma revelação de natureza subjetiva, epifania, uma percepção sutil e inefável de que ali existe uma outra realidade e que esta contraria sua existência, até então aparentemente tranquila e alienada. A síntese dessa impressão atordoante na vida da narradora personagem é uma barata encontrada dentro de um guarda-roupa. O inseto é esmagado, mas sua presença física segue atormentando o GH. Na barata, a mulher intui, provavelmente tanto um símbolo do outro. Abre aspas. Quem vive totalmente está vivendo para o outro. A vida não é um estado de felicidade, é um estado de contato. Fecha aspas. Quando um símbolo da realidade objetiva, com seus horrores e suas alegrias, suas ameaças e suas possibilidades. A tal ponto chega a força dessa revelação que só resta à protagonista comer a barata, para depois vomitá-la, como quem mergulhasse sob a pressão de terrível náusea em um universo estranho, rompendo metaforicamente com o casulo em que sempre vivera, em um percurso de paixão e procura da própria identidade. A cena é mitológica. Abre aspas. O que era pior? Agora eu ia ter que comer a barata, mas sem a ajuda da exaltação anterior. A exaltação que teria agido em mim como uma hipnose. Eu havia vomitado a exaltação. E inesperadamente, depois da revolução que é vomitar, eu me sentia fisicamente simples como uma menina. Teria que ser assim. Eu não queria pensar, mas sabia. Tinha medo de sentir na boca aquilo que estava sentindo. Tinha medo de passar a mão pelos lábios e perceber vestígios. E tinha medo de olhar para a barata, que agora devia ter menos massa branca sob o dorso opaco. Fecha aspas. É que eu preciso que o Deus venha. Eu não compreendo o que eu vi. Eu nem mesmo sei se eu vi, já que meus olhos acabaram não se diferenciando da coisa vista. E eu vi. A hora da estrela vai chegar. A Hora da Estrela. Publicada em 1977, pouco antes da morte da autora, A Hora da Estrela é a única de suas obras que enfatiza aspectos da realidade objetiva e que manifesta uma intenção explicitamente social, embora não seja essa a dimensão mais importante do texto. O relato é construído em dois níveis, que se interligam de maneira contínua.
O nível do narrador. Rodrigo S.M., o único narrador masculino na obra de Clarice, atormenta-se ao escrever uma novela sobre uma jovem nordestina. Ele questiona continuamente seu próprio modo de narrar, seu estilo e sua capacidade de compreender Macabea, moça de extração sociocultural inferior. Simultaneamente, ele tenta desvelar o complicado jogo entre a ficção e a realidade, procurando em última instância desvendar o significado da literatura e da existência. Jamais O nível de Macabea é o registro da medíocre trajetória de uma alagoana de 19 anos que mora no Rio de Janeiro, em um quarto de pensão, dividido com 4 balconistas das lojas americanas. Macabea é moça raquítica, feia e solitária, além de ser uma datilógrafa de segunda categoria. Alienada e sonsa, adora ouvir a rádio relógio, coleciona pequenos anúncios em um álbum e gostaria de ser artista de cinema. É, enfim, alguém sem vida interior, sem futuro e com um passado sem qualquer importância. tudo vai ser tão diferente. No transcurso da história, Macabea arruma um namorado, também nordestino, o metalúrgico Olímpico de Jesus. Este, apesar de inculto e grosseiro, sonha em integrar-se ao Sul, ascender socialmente e até tornar-se deputado. Percebendo a limitação de Macabea, ela era incompetente para a vida, diz o narrador. Olímpico troca por Glória, estenógrafa, loira oxigenada e amiga de sua ex-namorada. Que o lugar é seu. Aconselhada pela própria Glória, Macabea procura uma cartomante, Madame Carlota, antiga prostituta e cafetina. Esta, sinceramente horrorizada com a vida que a moça leva, resolve animá-la com a perspectiva de um futuro risonho, garantindo-lhe que encontrará um estrangeiro alourado, de olhos azuis ou verdes, ou castanhos ou pretos, muito rico, com quem se casará. Macabea sai feliz da consulta, pois a cartomante lhe decretara sentença de vida. Porém, ao atravessar a rua distraidamente, é atropelada por uma Mercedes amarela. Cai e, antes de morrer, pronuncia uma frase enigmática: quanto ao futuro. Várias pessoas observam a moribunda. Alguém coloca junto ao corpo uma vela acesa. Dessa maneira, Macabea alcança, com a própria morte, a sua hora de estrela. Agora ninguém vai duvidar. Não hoje, não mais, nem nunca, jamais. Ela está pronta para mudar a sua vida para sempre. Narrativa escrita quando Clarice Lispector já se encontrava gravemente enferma. A Hora da Estrela parece representar uma tentativa da autora de fugir da sufocante introspecção de suas obras anteriores. Abre aspas. Não aguento ser apenas mim, preciso dos outros para me manter em pé. Fecha aspas. Não se podem desconsiderar as circunstâncias históricas em que o livro foi produzido. O governo Geisel, com sua distensão lenta e gradual, o recuo do aparelho repressivo,
as inquietações da sociedade civil e a perspectiva do fim da ditadura militar. Esse clima da época pode ter influenciado a escritora a produzir um texto solidário aos militares de nordestinos que migravam para o Sudeste em busca de melhores condições de vida. Que não entenda sua felicidade. A novidade é a presença de um narrador masculino. Por ser homem, Rodrigo S.M. pode ter uma visão menos intimista e sentimental e, portanto, ser mais apto para entender a realidade concreta. Abre aspas. Porque a escritora mulher pode lacrimejar piegas. Fecha aspas. Na dedicatória do autor, que abre o livro, há uma advertência. Na verdade, Clarice Lispector. Estabelece-se assim uma estreita vinculação entre a autora e o narrador da obra. Ambos se confundem. São um só e, ao mesmo tempo, diferentes. Rodrigo S.M. representa uma outra forma de ser e escrever de Clarice, um desdobramento do próprio eu da escritora, uma espécie de heterônimo. Esse narrador parece expressar de maneira mais confiável o drama de Macabeia e também apresentar algumas respostas aos impasses existenciais e literários da autora. Dessa forma, A Hora da Estrela deixa de ser uma novela especificamente social e torna-se também um drama de linguagem. Benedito Nunes. E um questionamento metafísico sobre o significado último da existência. As primeiras 20 páginas do texto discutem problemas que Rodrigo S.M. enfrenta para escrever. Um deles diz respeito à questão do estilo a ser empregado. O narrador opta pela simplicidade. Outra preocupação é quanto à estrutura narrativa. Confundindo-se com a autora, Rodrigo S.M. renuncia ao modo psicológico, subjetivo, da escrita anterior e anuncia sua adesão a uma forma tradicional de narrar. Abre aspas. Assim é que experimentarei contra os meus hábitos, uma história com começo, meio e grand finale. Fecha aspas. Escrever para Rodrigo S.M. é algo mais do que contar uma história ou fixar um drama social. É questionar-se o tempo todo. É uma tentativa de encontrar significado para a existência fora da própria interioridade. Abre aspas. Bem sei que é assustador sair de si mesmo. Fecha aspas. Um dos aspectos mais complexos da obra é a relação de Rodrigo S.M. com Macabeia. Se por um lado, ele vê a jovem como alguém que merece amor, piedade e que provoca até um pouco de raiva por ser despreparada para a vida inteligente, por outro lado, ele estabelece com ela um vínculo mais profundo, que é o da comum condição humana. Essa identidade que ultrapassa as questões de classe, gênero e consciência de mundo é um elemento de grande significação no romance. Rodrigo e Macabeia se confundem. Abre aspas. Essa história será um dia o meu coágulo. Vejo a nordestina se olhando ao espelho e um rufar de tambor. No espelho aparece o meu rosto cansado e barbudo. Tanto nós nos intertrocamos. Fecha aspas. O primeiro aspecto que define Macabeia é sua modesta origem e sua pobreza atual. No entanto, a característica dominante em sua personalidade é a mais completa alienação. Tal inconsistência não resulta apenas da ignorância do mundo. Ela se desconhece. Abre aspas. Quando acordava, não sabia mais quem era. Fecha aspas. Às vezes, diante do espelho, não se enxergava, como se tivesse sumido.
Por isso, a jovem nordestina vive a dimensão do não ser. Abre aspas. Só uma vez se fez uma trágica pergunta: quem sou eu? Assustou-se tanto que parou completamente de pensar. Essa moça não sabia que ela era o que era, assim como um cachorro não sabe que é cachorro. Daí não se sentir infeliz. A única coisa que queria era viver. Não sabia para quê, não se indagava. Sua vida era uma longa meditação sobre o nada. Só que precisava dos outros para crer em si mesma. Senão se perderia nos sucessivos e redondos vácuos que havia nela. Fecha aspas. Normalmente Macabea age como uma mentecapta. Nada a desespera, nem saber que não faz falta a ninguém, ou que é muito feia e desinteressante. Ser feia dói? Pergunta-lhe Glória. Sua pobre cultura, originária das informações inúteis da rádio relógio, é ridícula. Tampouco o futuro e o passado a preocupam. Macabea não tem sequer presente. Na verdade, ela não existe. É como um vegetal. Abre aspas. Era subterrânea e nunca tinha tido floração. Minto. Ela era capim. Fecha aspas. O namoro com o Olímpico. Abre aspas. O rapaz e ela se olharam por entre a chuva e se reconheceram como dois nordestinos, bichos da mesma espécie que se farejam. Fecha aspas. Assim começa o namoro dos dois. No primeiro encontro, sob a chuva, param diante da vitrine de uma ferragem e Macabea, não suportando silêncio, diz ao Olímpico: eu gosto tanto de parafuso e prego. E o senhor? Nas outras vezes que se encontraram, também chove. Olímpico irrita-se. Abre aspas. Você só sabe chover? Fecha aspas. Ao contrário de Macabea, Olímpico quer ser muito rico, talvez até deputado. É um homem duro, disposto a tudo. No sertão, matara um desafeto seu e com a namorada não tem qualquer gesto de delicadeza. Ao conhecer Glória, amiga de Macabea, ele percebe que o fato de a moça ser carioca lhe dá a condição de integrante do, abre aspas, ambicionado clã do sul do país. Fecha aspas. Então, Olímpico abandona Macabea em toda a sua mediocridade interior. Esta sequer experimenta a vertigem de um autêntico sofrimento. Apenas ri quando o namorado lhe comunica o rompimento. Não hoje, não mais, nem nunca. Na casa de Madame Carlota, Macabea constata que sua vida fora horrível até então. Mas as previsões da cartomante a animam. Pela primeira vez, sente que sua existência está grávida de futuro. Ao ser atropelada, Macabea descobre sua essência. Abre aspas. Hoje, pensou ela, hoje é o primeiro dia de minha vida. Nasci. Fecha aspas. Há uma situação paradoxal. Ela só nasce, ou seja, só chega a ter consciência de si mesma na hora de sua morte. Por isso, antes de morrer, repete sem cessar. Abre aspas. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Fecha aspas. Por ter definido sua existência, é que Macabea pronuncia uma frase que nenhum dos transeuntes entende. Abre aspas. Quanto ao futuro. Fecha aspas. Que não entenda
a sua felicidade, que possa dizer. Terminar a narração para Rodrigo S.M. representa não apenas o fim de uma história melancólica, como também a percepção de uma finitude pessoal. Perplexo, ele visualiza na morte de Macabeia a sua própria. Abre aspas. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre. Mas eu também? Fecha aspas. A conclusão implícita do narrador é a de que ele, Macabeia e a própria Clarice, apesar das diferenças sociais, intelectuais e de visão de mundo que os separam, têm uma identidade comum, irmanam-se e convergem para um mesmo destino, simbolizado pela metáfora a hora da estrela, ou seja, a morte. Abre aspas. Pois, na hora da morte, a pessoa se torna brilhante estrela de cinema. É um instante de glória de cada um. E é quando, como no canto coral, se ouvem agudos sibilantes. Fecha aspas. Vai chegar. Em uma série de 12 títulos paralelos que Clarice Lispector, no corpo do próprio texto, apresenta para a Hora da Estrela, figura o último, que é uma espécie de pungente referência a Macabeia, a Rodrigo S.M. e a si própria. Saída discreta pela porta dos fundos. Ela está pronta para mudar a sua vida. Antes de nós entrarmos aqui no estúdio, você me dizia que está começando um novo trabalho agora, uma novela. Não, eu acabei a novela. Que novela é essa, Clarice? História de uma moça tão pobre que só comia cachorro quente. Mas a história não é isso só, não. A história é de uma inocência pisada, de uma miséria anônima. O cenário dessa novela é em É Rio de Janeiro, mas o personagem é nordestino, é de Alagoas. Quando é que você foi buscar dentro de si mesma? Eu morei em Recife. Eu morei no Nordeste, eu me criei no Nordeste. E depois, no Rio de Janeiro, tem uma feira dos nordestinos, no Campo São Cristóvão. Uma vez eu fui lá e peguei o ar meio perdido do nordestino no Rio de Janeiro. Daí começou a nascer a ideia de um... Depois eu fui a uma cartomante e imaginei várias coisas boas que iam me acontecer, e imaginei, quando tomei o táxi de volta, que seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse depois de ter ouvido todas essas coisas boas. Então daí foi nascendo também a trama da história. Qual o nome da heroína da novela? Não quero dizer, é segredo. E o nome da novela, você poderia revelar? 13 nomes, 13 títulos. Que mistério tem Clarice? Que mistério tem Clarice? Pra guardar-se assim tão firme no coração.